Olá, meus queridos irmãos, que bênção ter você mais uma vez aqui. Eu sou o pregador João Antônio e eu posto mensagens aqui no canal. Se você não sabe, de segunda a sexta-feira eu posto orações novas, devocionais para os irmãos começarem e terminarem o seu dia na presença do Senhor. Amém? Então, se você tem gostado, eu peço que você deixe um gostei aí embaixo, compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que você possa espalhar a palavra de Deus. Amém? Então, muito obrigado e vamos começar a mensagem de hoje. Hoje, meus irmãos, eu quero focar muito no nosso cuidado com as acusações do diabo. Sabe aquele pecado que estava te perseguindo, te escravizando há dias ou até há anos, e você, com a ajuda do Senhor, conseguiu vencer? Então, você deve ficar atento a tudo que entra na sua mente e no seu coração. Porque se você deixar que o inimigo acuse você, se você deixar que o inimigo possa colocar pensamentos ruins, pensamentos de maldades, pensamentos que você não é um vencedor, que você não pode ser mais um servo de Deus por conta desse pecado, que Deus não vai mais te perdoar. Ele sabe disso, ele vai fazer tudo para que esse pecado, para que esse pensamento desse pecado antigo que você tinha vencido volte na sua mente, para que você continue sofrendo, para que você possa se angustiar com isso. Por isso nós devemos proteger o nosso coração, devemos proteger ele, porque o rei Salomão escreveu uma coisa muito interessante sobre o coração. Ele escreveu lá em Provérbios capítulo 4, o versículo 23. Veja comigo o que ele escreveu. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Então, o diabo, ele sabe que você venceu esse pecado, meu irmão. Ele sabe disso. Mas ele vai lançar essa lembrança de escravidão todas as vezes que você estiver no topo do mundo, vencendo com Jesus, vencendo as tentações e firme com o propósito de Deus. Ele não quer que você continue firme com o propósito de Deus, porque isso é ameaça para ele. Porque você em cima, você vencendo com Jesus, você servirá de testemunho, a sua vida servirá de testemunho para as outras pessoas. E muitas pessoas vão crer no Senhor por conta da sua vida, pelo seu testemunho, pelo testemunho que você dá. O apóstolo Paulo, ele mesmo, antes de se tornar um apóstolo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi um fariseu, aquele grupo que sempre questionava Jesus e sempre buscava prender e até matar ele. Inclusive, ele estava aos pés de Estevão quando ele foi morto. Você sabe quem foi Estevão? Estevão foi a primeira pessoa que morreu pela fé em Jesus. Ele foi julgado e foi condenado à morte injustamente, uma morte por apedrejamento. Então, a Bíblia diz que as testemunhas, ou seja, as pessoas que testemunharam contra Estevão, que testemunharam falsamente, deixaram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Isso mesmo, um homem que era que foi o maior apóstolo de toda a Bíblia. Ele foi perseguidor e ele ficou aos pés de Estevão e viu a morte dele. Então, antes de se tornar um apóstolo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele estava aos pés de Estevão quando ele foi morto. E depois que Paulo se converteu, ele ainda se angustiava com isso. Quer ver? Vamos ver então em Atos capítulo 22, o diálogo dele com o Senhor. Um diálogo que ele vai dizer essa angústia que ele tem por conta dessa morte de Estevão, porque ele não fez nada quando ele morreu. Então vamos ver o que ele vai dizer. Leia comigo o que ele disse. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor, que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de depreender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que os matavam. Então o Senhor me disse: vá, e eu o enviarei para longe, aos gentios.
Então, meu irmão, assim como Paulo, nós às vezes se angustiamos, mas não pense você que essa angústia é nossa, mas essa angústia é o diabo que coloca nas nossas mentes. Ele nos faz lembrar daquela vida de escravidão do pecado, e ele nos faz pensar que nós não somos bons o suficientes para poder crer em Jesus, para poder sermos salvos. E realmente nós não somos bons, mas ele nos faz perceber e até nos fazer, ele faz com que nós aceitemos que nós somos pecadores e não temos como ter salvação nem mesmo em Jesus, que Jesus não vai nos salvar porque nós somos escravos, porque nós pecamos esse ou aquele pecado. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: nós temos perdão todas as vezes que nós pecamos. Isso mesmo, todos os pecados que você peca, todos mesmo, incluindo aqueles que têm maior consequência, até os menores, tem o perdão divino. Jesus disse que se alguém vier a ele, ele não lançará fora. E o apóstolo João escreveu também que se nós confessarmos nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É só a gente confessar a ele arrependido e buscar mudar de vida e mudar a situação para que nós não possamos cair de novo nesse pecado. Entende? Nós precisamos se arrepender e crer que o perdão de Jesus, porque o sacrifício dele foi suficiente para perdoar os nossos pecados, porque aquela cruz que ele foi crucificado era para nós. Nós que merecíamos estar naquela cruz, mas não, ele se entregou por nós com infinito amor. Ele foi lá e se entregou por nós para que nós possamos ter a chance de salvação. Oh, meu Deus, que lindo, né, meus irmãos? Que lindo! Aí, assim como Paulo, nós às vezes nos angustiamos quando o diabo lança pensamentos e lembranças de pecados passados. Mas, meu irmão, não caia nessas mentiras do diabo. Sabe por quê? Porque ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado e Jesus já venceu ele naquela cruz. Ele pagará a sua vida eternamente no inferno. E agora, meu irmão, eu quero dizer a você que eu não quero passar a minha eternidade com ele. Eu quero passar a minha eternidade com o Senhor. Num lar onde não tem choro, onde não tem sofrimento, onde não tem nenhum pecado. Que maravilhoso, meu irmão, nós estarmos no céu e não ter nenhum pecado. O pecado não vai existir mais. Então, meus irmãos, não caia nessas mentiras. Nós não podemos cair nessas mentiras que o inimigo coloca nas nossas mentes. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44, assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu quero perguntar a você agora: você tem cuidado da sua mente? Será que nós temos o cuidado de preservar o nosso coração, que o rei Salomão disse que o nosso coração depende toda da nossa vida? Precisamos repensar nossas situações, em quem nós estamos ouvindo: o perdão de Deus e Deus falando conosco, ou o diabo e suas acusações e mentiras? E agora eu quero fazer uma oração por você. Chegou a hora de nós conversarmos com Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua fé em Cristo. Amém? Então feche seus olhos, meus irmãos, e vamos orar, vamos entrar na presença de Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pois nós não merecemos, meu Pai, tudo isso que o Senhor tem feito para nós, meu Deus. Nós não merecemos, Senhor, ser chamados seus filhos, mas pelo seu alto preço que foi pago na cruz, meu Deus, nós podemos ter livre acesso à Tua presença, meu Pai. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo sustento da vida desse meu irmão que está ouvindo. Ó Senhor, pelo trabalho, pela sua fé em Cristo, Senhor, aumenta a cada dia, Senhor. Eu peço isso, meu Pai, para que essa pessoa possa continuar vencendo as lutas da vida. Ó Senhor,
que essa pessoa possa preservar o coração dela, Senhor, que nós possamos preservar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Que assim como Paulo, Senhor, nós às vezes nos sentimos angustiados, Senhor, por aquela lembrança daquele pecado, mas o Senhor está nos dizendo, meu Deus, o Senhor está dizendo para nós agora, porque não importa os pecados que você já cometeu, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, é o que você vai fazer a partir de agora, que você se arrependeu do seu pecado. Então, meu irmão, escolha o lado de se arrepender e voltar para Cristo. Todos os pecados têm perdão para aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados. Ó Senhor, obrigado, meu Pai, e que nós possamos sempre, Senhor, vigiar, porque o diabo está à porta, rugindo como leão, para poder nos devorar. Mas nós temos Cristo, o Filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está sempre conosco, e seu Espírito Santo sempre brilha em nós, para que nós possamos sempre resistir à tentação e vencer o diabo com a nossa fé em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu sou o pregador João Antônio. Se você não me conhece, eu faço pregações aqui no canal. Para que você não perca nenhuma, eu peço que você se inscreva no meu canal e ative esse sininho de inscrito todas as notificações. Amém? Fazendo isso, você receberá as minhas mensagens no seu celular todas as vezes que eu colocar elas aqui no YouTube, tá bom? Eu peço que você compartilhe essa mensagem e que você continue sempre nos caminhos de Deus. Amém? Deus abençoe. Grande abraço.